Bom dia a todos e a todas. Estou aqui para mais um Astro Sessions, hoje com um grande amigo, um companheiro aí de vida, um cara super experiente no tema que a gente vai falar hoje, um amigo aqui, Expedito Parente, que é doutor em engenharia química, especialista em biocombustíveis, com experiência de mais de 20 anos no setor. Foi técnico, foi diretor técnico da TecBio, diretor industrial da Brasil Ecodiesel e diretor de operações da Oleoplan, empresas âncoras do setor de biodiesel no Brasil. Foi e ainda é diretor de infraestrutura da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará e ele é atualmente CEO da consultoria NextBio, tendo prestado serviço em mais de 10 países. É ainda pesquisador da Rede Verdes, coordenado pela Universidade Federal do Ceará e membro do Conselho de Administração da NextBlue Engenharia SA. Essa é a pessoa que a gente vai falar aqui hoje, pelo Astro Sessions. É um prazer ter aqui você com a gente, Expedito. Obrigado por aceitar o convite, esse desafio, para a gente falar de um tema atual, relevante e dos próximos anos também, né? A gente precisa falar sobre esse assunto e ter isso na nossa agenda, né? Como Astro, a gente precisa trazer temas relevantes que fogem um pouco do radar, do que está mais evidente, né? Quando a gente fala de energia, a gente só pensa em eólica, solar, a gente não pensa muito no ambiente de combustível. Por isso que eu estou te trazendo aqui para te dar as boas-vindas e falarmos sobre esse tema importante. Obrigado, Felipe. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você, né? Você é uma pessoa que eu admiro muito já há muitos anos e estarmos agora nessas posições e vir aqui participar aqui desse esforço de vocês de levar informação qualificada para os investidores, para os investimentos, será um prazer, uma grande satisfação. Obrigado, Expedito. Vamos iniciar aqui falando um pouco da conjuntura do setor. O que é que você tem visto aí de conjuntura? Como estão os investimentos no setor? As perspectivas no Brasil e no mundo? Fala um pouquinho sobre isso. Se quiser também fazer conceitos do que é o setor de biocombustível, porque hoje o nosso tema é biocombustível, né? O investimento no setor de energia e biocombustível. Vamos focar um pouco mais nesse tema. Se quiser conceituar, fica à vontade. Perfeito. Bom, os biocombustíveis são os combustíveis provenientes da biomassa, né, de matérias-primas renováveis da natureza, que vem em substituição aos combustíveis fósseis, né? Os biocombustíveis têm três principais motivações e missões. A primeira delas, e mais óbvia, é a questão ambiental, de tentar buscar uma fonte renovável, né, que não contribua com o acúmulo de gases do efeito estufa, né? E a segunda missão é de diversificação da matriz energética. Todos os países estão buscando isso para aumentar a sua segurança. Como continuar crescendo a economia tendo o suprimento de combustível, né? E a terceira motivação ela é social e econômica, porque é um setor que gera muito emprego, que gera muita renda, que se distribui muito bem no território. E o Brasil ele tem uma série de vantagens comparativas, né, para a produção de biocombustíveis, né? Hoje, existe, eu diria assim, duas perspectivas. Quando a gente fala em investimento, a gente tem duas perspectivas importantes nesse sentido. Primeiro são os biocombustíveis tradicionais, né? Basicamente o biodiesel e o etanol. O biodiesel que é misturado ao diesel e o etanol que é misturado à gasolina. Esse é um setor bastante maduro e bastante pujante. O setor de biodiesel vem crescendo aí a 2 dígitos por ano há quase 20 anos, né? E isso em razão principalmente do aumento da mistura de biodiesel no diesel, né? E na frente a gente pode discutir mais as razões para isso. Uma outra vertente de bastante pujança nos investimentos são o setor de etanol de milho, né? O etanol de cana já é um setor bastante tradicional, né? A cana-de-açúcar como matéria-prima, mas que hoje o mercado de açúcar está muito favorável, então os produtores de cana estão buscando alternativas de matéria-prima para a produção de etanol, como é o caso do milho, e é um setor que o etanol de milho vem crescendo também a 2 dígitos por ano já há alguns anos, né? E tem os biocombustíveis avançados, né? Que são os biocombustíveis de segunda geração, que recentemente o governo aprovou uma legislação que cria o mercado
de bioquerosene de aviação, né, ou SAF, que é um acrônimo em inglês, Sustainable Aviation Fuel, e também de diesel verde, né? E aí já é um mercado novo, um mercado emergente, que ainda não está com o mesmo nível de maturidade que está o biodiesel e o etanol. E eu colocaria também aí nessa discussão o biometano, né, que é um substituto ao gás natural, que pode ser também produzido a partir do biogás, né, fruto de resíduos agroflorestais. Então, a conjuntura ela é bastante favorável do ponto de vista regulatório, né? É favorável também do ponto de vista internacional, há uma demanda crescente por esses combustíveis nos países que buscam a descarbonização, e o Brasil é um protagonista como um exportador pelo menos é um potencial protagonista como exportador desses combustíveis para esses países. E a própria política também atual dos Estados Unidos, né, que tem desestimulado o investimento por lá, isso tem feito com que muitos investidores olhem para o Brasil. Então, a conjuntura é bastante favorável para os investimentos em biocombustíveis. Perfeito, Expedito. É legal esses conceitos, né? Não é uma coisa naturalmente muito simples de entender a lógica. Assim, a lógica é fácil de entender, mas os conceitos são complexos, né? O que está por trás de tudo isso, ele não é algo 100%, não é trivial, né? Ele se torna complexo. Mas os conceitos você fala muito bem, né? Tem viés econômico, viés social e, naturalmente, um viés ambiental muito, muito relevante, que é algo que é uma bandeira que tem sido muito levantada e muito relevante. Eu queria aproveitar que você está conceituando também, especialmente aqui no Nordeste, tem se falado muito ainda de hidrogênio verde, né? Queria que você também falasse um pouquinho de conceito, de conjuntura e como isso compete ou pode passar a sua visão mesmo, né? Se compete, se não compete e como isso pode a favorecer o meio ambiente e a conjuntura socioeconômica. Eu enxergo o hidrogênio verde como uma motivação diferente dos biocombustíveis, né? Como a rota, o hidrogênio, hoje em dia, esse nome hidrogênio verde virou um jargão, né? Mas existe um tecnicismo aí que estão falando mais em hidrogênio de baixo carbono, né? O hidrogênio é um gás que pode ter um poder calorífico até maior do que o do gás natural, porém ele tem uma dificuldade de armazenagem e transporte muito grande, né? Então ele não tem a mesma maturidade logística em termos de infraestrutura que tem um gás natural. Esse é o grande desafio hoje, né, do hidrogênio. Isso faz com que a sua produção e oferta, distribuição e armazenagem ainda seja mais caro do que o diesel, do que o gás natural. Ele é produzido principalmente através da eletrólise da água, né? Ou seja, você obtém água do mar, por exemplo, que é uma oferta quase que infinita, né, de matéria-prima, se você não ter que extrair petróleo, não ter que plantar soja, milho, e sim pegar água do mar, essa é uma grandíssima vantagem, né, do hidrogênio verde. E aplica eletricidade, essa eletricidade quebra a molécula da água em hidrogênio e oxigênio. Então, esse hidrogênio é o gás combustível que está todo mundo buscando. O que eu vejo, assim, numa visão de negócio, o que eu vejo como principal motivação do hidrogênio, né? Do lado da oferta, está em aproveitamento desse potencial eólico e solar do Nordeste, né? Nós temos um potencial de geração de energia eólica e solar brutalmente maior do que o que a gente está consumindo hoje, do que a gente está gerando hoje, né? Você tem ideia, só o Ceará, se pegarmos o Ceará como exemplo, e isso não é diferente para os outros estados, a gente gera hoje menos de 0,5% do nosso potencial, né? E apesar dessa indústria, dessa geração vir crescendo de forma também grande, o, 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 o aproveitamento desse potencial é muito pequeno frente ao que se poderia ser, né? E tem várias razões para isso, né? O Brasil é um país que demanda pouca eletricidade comparado com outros países, por conta do nosso clima, por conta da estrutura da nossa economia. Nós não somos um país industrializado como outros, né? É uma economia muito baseada no agro e em serviço. Nós não temos países que compram energia elétrica em grandes montas
que faça fronteira com a gente. Então, a nossa demanda elétrica é reprimida por todas essas condições. E você conseguir produzir a partir da eletricidade renovável um produto que ele pode ser exportável, ou que ele pode ser transportado e pode ser utilizado para outros mercados, é um mecanismo de diversificação, de expansão, né, de agregação de valor da energia eólica e solar. Então, para mim, essa é a grande motivação do hidrogênio verde, como um negócio. E isso está no estágio de maturidade ainda mais aquém do que aqueles outros biocombustíveis que eu comentei. Não existe ainda um mercado consagrado de hidrogênio, né? Hidrogênio verde, pelo menos hidrogênio existe. O que hoje a produção de hidrogênio tradicional no mundo é para o uso químico, principalmente o uso petroquímico, né? E uma produção local, uma produção no próprio local de consumo. Você produzir hidrogênio para fins energéticos, isso é um grande desafio e tem uma grande potencialidade, mas está num processo de desenvolvimento, né? Ou seja, desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento de regulação, desenvolvimento de mercado, tudo isso para e passo, né? Se desenvolvendo, e é para e passo por quê? Porque ninguém vai querer desenvolver tecnologia se não há mercado, ninguém vai querer gerar mercado se não há oferta, ninguém vai fazer oferta se não tem regulação. Então, essas coisas vão para e passo, né? Se desenvolvendo, por isso que toma tempo, né? E o Ceará se posiciona como um importante player nesse futuro do mercado, né? E, e, então é um setor realmente que tem uma grande potencialidade para os próximos anos. Expedito, a gente fala muito, né? E aí, falando um pouco mais da lógica de modelagem financeira, a gente fala muito sobre retornos, né? Sobre investimento. Naturalmente, o custo de uma transição energética de descarbonização, ela vai ser muito mais investimento, CAPEX, no curto prazo, né? Do que retorno financeiro. Então, alguém vai ter que pagar essa conta, naturalmente, né? Não tem como a gente achar que essa conta não precisa ser paga para a gente ter aí, enfim, um meio ambiente mais limpo, né, e mais sustentável, neutro em carbono. Essa conta vai precisar ser feita e alguém vai precisar pagar por isso. É natural e é isso. Mas é importante também que a viabilidade econômica ela seja relevante, né? Você fala muito que o setor de biocombustível do etanol e do milho, né, cresce a dois dígitos. Você vê como é que você vê a viabilidade econômica desses dois segmentos, né? Tanto do parte de biocombustíveis que você falou e da parte do hidrogênio verde, do hidrogênio de baixo carbono. Como você enxerga essas duas visões em termos de viabilidade econômica e em relação aos investimentos necessários para a gente transformar essa matriz em algo mais limpo, né? Essa é uma excelente pergunta, Felipe, porque são dois mundos bem diferentes, né? São situações, são condições de investimento completamente diferentes, né? A indústria, vamos aqui na ordem aqui. A indústria de biodiesel estaria no extremo. Ela é uma indústria muito pouco intensa em capital, né? O capex necessário para produzir determinada quantidade de energia em biodiesel é muito pequena comparado com a mesma quantidade de energia, por exemplo, na forma de hidrogênio verde, né? No entanto, o biodiesel é uma indústria de custo variável. Mais de 80% do seu custo de produção é matéria-prima, óleo vegetal, metanol e catalisadores. Então, é um negócio de capital de giro e é um negócio de garantia de suprimento de matéria-prima, seguro e barato, né? E competitivo. No outro extremo está o hidrogênio, que é uma indústria muito intensa em capex, mas muito pouco intensa em custo variável. Se a gente imaginar um empreendimento verticalizado, né, que capta energia, capta água, vamos pelo começo, gera energia solar, eólica, capta água, produz hidrogênio, né? É um negócio que tem como matéria-prima água e sol, ou vento, né? Que são insumos universais, praticamente, né? Então, agora, por que o hidrogênio é mais caro? Porque o custo capital para fazer essa transformação toda é muito alto, principalmente no Brasil, que tem um custo de capital elevado. Então,
dois negócios completamente diferentes sob o ponto de vista de estruturação, de investimento e também de operação, né? O grande desafio, e aí de forma intermediária está o etanol, que é um pouco mais intenso em capex do que o biodiesel. Depois o SAF, que é mais intenso em capex do que o etanol, mas ainda menos intenso do que o hidrogênio. Então, você tem realmente SAF é o da dois aviação, pés. né? Só para SAF resgatar. SAF é o Sustainable Aviation Fuel, o combustível de aviação sustentável. Então, são dois negócios completamente diferentes. Os perfis de investimento, de investidores são diferentes. Você pegar aqui o biodiesel, o perfil do investidor normalmente é o sojeiro, que já tem uma tradição em originação de soja e que precisa encontrar uma destinação para o óleo, já que o driver de crescimento dessa indústria é o farelo, é a proteína, né? Que ele mesmo consegue estruturar seu capital. Em geral, são empresas com estrutura societária muito mais simplificada, né? São poucos os casos de empresa de capital aberto. E na outra ponta você tem, por exemplo, empresas interessadas em hidrogênio verde e muitas vezes empresas do setor elétrico, né? Empresas grandes consumidores, como é o caso de mineração, ou seja, novos entrantes na área de combustíveis, fundos de investimento, já que a estruturação de capital disso envolve muitas vezes uma composição, né, societária muito mais complexa do que de uma planta, do que um negócio de biodiesel, né? Então, realmente são dois mundos bem diferentes. Agora, quanto o biodiesel opera muito em mercado em contratos de curto prazo, né? Já o hidrogênio, para se viabilizar, já que é um negócio intenso em capex, ele demanda uma garantia de mercado de mais longo prazo, né? E aí vem como fazer isso, por isso a dificuldade também que eu falei desse desenvolvimento para e passo, que estão tentando desenvolver uma forma de criar um mercado que garanta a segurança mínima para esses investimentos, né? Então são negócios realmente bem distintos, né, em termos de investimentos, em termos da própria operação do negócio. Perfeito. Eu queria só entender, Expedito, também em relação aos componentes de complexidade de transporte, né? Porque você falou no início que o hidrogênio verde ele tem uma complexidade de transporte e armazenamento, e eu acho que deve ser diferente também do biodiesel, do etanol, por exemplo. Quais são os grandes desafios nesse sentido também, Expedito? Desafios para o hidrogênio? No transporte, né? Dos dois segmentos dentro da lógica de transporte e armazenamento, né? O hidrogênio ele é um gás muito leve. É o gás mais leve que existe na natureza. Então, para você ter volume suficiente para um transporte competitivo, é um desafio. Você tem que pressurizar em altas pressões ou reduzir a temperatura para baixíssimas temperaturas, né? Então, isso encarece muito, isso tem tanto um custo econômico, né, como tem um custo energético muito grande que tira a competitividade quando se fala no transporte de combustível. Existe a alternativa, como a produção de hidrogênio ela é modularizada, existe a alternativa de você aproximar, né, a produção do consumo. Aí aqui, Felipe, eu queria fazer referência a um possível uso do hidrogênio, que inclusive eu tenho investido muito meu tempo nisso, que recentemente saiu a portaria do leilão de eletricidade, né? Que é a EPE, a ANEEL, o Ministério das Minas e Energia, contratando empreendimentos, ou seja, estimulando investimentos que venham a garantir reserva de capacidade, ou seja, são usinas que estarão disponíveis para entrar em operação quando houver a necessidade, muito em função desse descasamento entre a curva da oferta de energia eólica e solar, que é variável, né, e a curva de demanda. Muitas vezes, o momento que faz sol e que faz vento não é o momento que mais está sendo consumido, mais está sendo demandada energia elétrica no Brasil. Então, há esse descasamento. Nesse descasamento, você tem que entrar rapidamente com as térmicas, né? Então, as térmicas, por serem mais caras, elas ficam ali paradas. Na hora que acontece esse descasamento, elas entram em operação.
E, em razão disso, o Ministério de Energia lançou um edital agora, né, estimulando, né, convocando investidores para esses investimentos em térmicas. E a gente compreende e consegue mostrar com toda a, vamos dizer assim, o critério que o hidrogênio é um combustível elegível, né, para esse tipo de térmica, alguns leilões de reserva de capacidade, sendo uma alternativa ao gás natural, renovável e mais distribuído no território. A gente sabe que a oferta de gás natural no Brasil não é algo simples, né? A infraestrutura de gás está muito concentrada no litoral, ainda assim o volume de ofertado está muito já comprometido com os contratos já existentes, né? O Brasil é um grande importador de gás natural, então você tem uma alternativa ao gás natural, como é o caso do hidrogênio, pode ser uma grande saída, né? E os volumes são enormes, os volumes demandados para isso. Eu entendo que o leilões de reserva de capacidade pode ser um mecanismo de disparar essa indústria de hidrogênio verde no Brasil, né, por não necessitar grandes transportes. Posso ter na mesma térmica, né, uma planta solar que gera o hidrogênio, armazena esse hidrogênio e vou consumindo esse hidrogênio sempre que necessário despachar. É como se o hidrogênio fosse uma espécie de uma bateria química, né? A gente modelou a NextBlue, né, essa empresa da qual eu faço parte, nós cadastramos 3 projetos nesse leilão, estamos esperando a habilitação técnica. Houve um desafio regulatório, porque eles não esperavam esse tipo de empreendimento, apesar da gente ter, na consulta pública, feito o pleito da inclusão do hidrogênio, mas conseguimos enquadrar no regulatório já existente e esperamos estar competitivos aí no bid que vai ser em junho, né? Se tudo der certo, a gente vai. Estamos com 3 projetos, um no Piauí, um no Ceará e um no Maranhão. E esperamos inaugurar essa nova modalidade de geração de energia. É uma energia renovável, porém firme, não variável, né? E o hidrogênio, tendo o hidrogênio como mecanismo de energético disso. É muito interessante, né? Porque a própria térmica ela também precisa de uma fonte para gerar o calor, não é isso? Explica um pouquinho também sobre térmica e por que ela é firme, para a gente entender, enfim, aprofundar também os conhecimentos mais técnicos nesse segmento. Tanto a térmica como a elétrica, a hidrelétrica, são energias relativamente firmes, né? Porque você consegue armazenar a fonte de energia, no caso da hidrelétrica, o reservatório, né? E no caso da térmica, é um estoque de combustível. E sempre que eu precise utilizar, eu simplesmente ligo a turbina, ou ligo o motor, ou deixo correr o rio, né? Ou seja, gero a queda d'água para movimentar a turbina hidrelétrica. Isso, como essas energias são mais caras do que a eólica e solar, normalmente esse despacho, né? Ou seja, a necessidade dessa geração, ela só acontece quando, como eu falei, acontece esse descasamento entre o que eu tenho de oferta de sol e vento e a demanda por energia elétrica, né? Por exemplo, 5 da tarde, 6 da tarde, né? É quando todo mundo volta para casa, começa a ligar seus ar-condicionados, chuveiro elétrico, etc, etc. Então, historicamente, é um momento de horário de pico de consumo. Só que é nesse momento em que a energia solar começa a não gerar mais energia, começa a anoitecer, né? E muitas vezes acontece também a mesma coisa na energia eólica. Então, esse é um momento que precisa ligar as térmicas com velocidade. E a térmica, basicamente, é você queimar um combustível, né? E esse combustível no motor ou numa turbina, e o eixo da turbina do motor alimenta um gerador de energia elétrica. Ele é muito mais previsível. Qual é a dificuldade disso, né? Qual é a dificuldade da térmica? Primeiro, o custo. E segundo, é que uma hidrelétrica, por exemplo, você não pode simplesmente interromper o curso de um rio, que a água ela tem outros fins também. Tem para consumo humano, consumo na agricultura, consumo na indústria. Existe uma fauna e flora, existe um rio ali, né? Você não pode simplesmente interromper. Então, ela não é tão flexível assim. No caso de uma térmica a gás, eu tenho um contrato take or pay, né? Eu tenho um contrato que eu tenho que pagar, independente se eu tomar esse combustível, né? Então, eu não posso ficar parado muito tempo, né? No caso do hidrogênio, não. Do hidrogênio eu consigo ter muito mais flexibilidade
principalmente se esse hidrogênio estiver integrado com a produção de outros produtos, né? Como é o caso da NextBlue. A gente também está produzindo, pensa na produção de metanol, mas aí é um outro assunto. Então, esse é o conceito da térmica. Na térmica é uma energia segura, que eu posso garantir a carga, a potência de geração. Diferentemente de uma energia eólica e solar, que eu fico sujeito, entre aspas, aí, a São Pedro, né? Se choveu, eu normalmente reduzo o vento. Quando chove, também normalmente reduz o sol, né? E aí, com isso, a taxa de geração cai, né? É muito interessante, Expedito. E partindo aqui para a pergunta final, né, é importante que a gente também comece a trabalhar e construir conhecimento dentro desse ecossistema e também comece a entender que devem e podem surgir cada vez mais oportunidades e investimentos nesse segmento, né? Como você entende, Expedito, que está a cadeia de investimentos, o acesso de investidores, porque hoje chega muito pouco, naturalmente porque se fala muito de hidrogênio verde, mas como você falou, capital intensivo, mas chega pouca coisa nesse segmento, chega muito mais na geração propriamente dita, ou geração distribuída, etc., de eólica e solar, né? Mais ainda solar. Como você enxerga, né, esse ecossistema de investimentos e como você acha que a gente pode, enquanto estrutura e assessoria à família, se aproximar mais desse ecossistema, né? Para que isso se torne também uma possibilidade, não no curtíssimo prazo, mas no médio e longo prazo, é um diferencial aqui dos nossos negócios. É, como eu disse, né, quando a gente olha para os biocombustíveis, existe uma heterogeneidade muito grande do perfil de investimento, né, de investimento e de investidor, né? O biodiesel, já comentei, que é muito mais uma verticalização da soja, do sojeiro. Mesma coisa para o etanol de cana. Eu acho que o etanol de milho, ele traz uma oportunidade grande para os entrantes, novos entrantes. No caso do biometano, existe um desafio que é a escala desses investimentos, porque como o biometano ele é um produto de um resíduo de uma operação existente, né? Por exemplo, ele é produto do dejeto de suíno, né? Então é um negócio adjacente de outro negócio adjacente, né? E normalmente o negócio de suíno está atrelado aí também à soja, ao milho, né? Então, isso faz com que sejam vários pequenos negócios, né? Alguém conseguir aglutinar, consolidar esses negócios, é, terá uma grande oportunidade aí, e não é trivial, né? O que eu vejo realmente assim, de um perfil adequado para um family office, para eu diria para fundos de investimentos em geral, ou seja, novos entrantes, são essas modalidades de combustíveis renováveis, principalmente que são intensos em capital. Por quê? Quando qualquer negócio é intenso em capital, cria-se a figura do desenvolvimento de projeto, né? Nós vimos aí no passado uma indústria de desenvolvimento de projetos no setor eólico e solar, né? Empresas desenvolvedoras que surgiram. A própria Casa dos Ventos é um caso muito claro disso, né? Casa dos Ventos, aliás, tem vários exemplos disso aqui, né? Pode citar aqui vários nomes de empresas que começaram como desenvolvedoras. Eles, eles identificavam oportunidades, localização, oferta de matéria-prima, off-take, a licenciamento ambiental, toda a engenharia conceitual, seleção de fornecedores, a, fazia todo o the risk do projeto, criava um projeto bankable, um projeto financiável. Muitas vezes esses desenvolvedores não tinham recurso para o investimento final, mas criavam assim, um calhamaço de projeto, de acordos, de fundamentos, de contratos, que dava segurança para um fundo grande, um big investor vir e colocar o dinheiro nesses negócios intensos em capital, né? Por quê? Porque normalmente quando o negócio é intenso em capital, esse investidor que tem o dinheiro grande, ele
não tem agilidade para fazer essa miudeza, por assim dizer, de encontrar as melhores oportunidades, as melhores localizações, as microlocalizações, as melhores ofertas de matéria-prima. Então, há essa certa sinergia, né, entre a figura do desenvolvedor e a figura do investidor. E esse desenvolvedor também não é uma atividade trivial e também não é uma atividade, vamos dizer assim, é, é, que não demande capital. Ele tem uma demanda de capital para investimento, né? Então, eu enxergo nessa tipologia de projeto uma grande oportunidade de investimento para entrantes, né? E aí, onde se inclui, por exemplo, um family office, um escritório que esteja querendo diversificar ali seus investimentos, buscando algo de maior retorno, de mais longo prazo, evidentemente de maior risco, e tanto entrando ou na fase de desenvolvimento ou, dependendo do tamanho do family office, também na fase de implantação, né? E aí estou falando aqui de etanol de milho, de SAF, de hidrogênio, dos combustíveis sintéticos em geral que estão vindo aí, metanol, né? Muito à luz do que aconteceu com a energia eólica e solar. Só que a energia eólica e solar já está num nível de maturidade que há uma oferta muito grande de projetos, né? Uma oferta muito grande de projetos. E mais, essa massificação também reduziu muito a qualidade dos projetos, né? É o que chega para a gente toda hora. Isso aí ainda chega muito para a gente, por isso que a gente tem que talvez mudar ou estar um pouco à frente dos outros family offices, no encontrar outras coisas que são, né, potenciais, são referências, são futurísticas, vamos dizer assim, né, são de futuro, mas que não estão toda hora batendo na porta, né? Porque assim, a gente precisa trazer esses conceitos e conteúdo para que o investidor ele consiga encontrar aí alternativas fora desse radar, né? Porque é como você falou, aqui vai bater sempre. Foi o que falei na minha introdução. Mas não é algo mais que vai ser game changing, né? Assim, da vida não vai mais. Acho que tende a crescer, continuar crescendo, mas não é mais o que vai brilhar os olhos de investidores e vai trazer um retorno assim, muito alto, né? E como eu disse, né, a massificação reduziu muito a qualidade dos projetos que hoje estão disponíveis aí de eólica e solar, né? E o próprio setor, o próprio mercado também passou a ser menos exigente. No começo havia uma exigência maior, né, em termos de documentação, de comprovação, de certificação, né, desses projetos. Aí, no momento que o mercado foi ficando mais seguro, aí a gente começar a se abusar, vieram alguns projetos sem muita qualidade, né? E acabou de maneira que hoje é um desafio realmente você encontrar. Existe uma oferta enorme de projetos, mas é um desafio de você fazer bons negócios, diferentemente do que era antes. Mas, como eu disse, olhando para isso, né, à luz disso, algo muito similar está acontecendo nesse setor, principalmente de etanol de milho. Começa a acontecer em SAF, né, e também começa a acontecer em hidrogênio verde, o hidrogênio de baixo carbono. Acredito. Realmente agora, encerrando aqui o nosso bate-papo, muito, muito, muito obrigado aí pelo teu tempo, pelo teu conhecimento aí, acho que pelo menos para mim, que foi muito valioso retomar, né? Eu há 5 anos atrás, talvez, tivesse com os conceitos mais na cabeça, mas a gente vai saindo da proximidade com isso e, naturalmente, a gente vai deixando um pouco mais de lado, mas muita coisa reaqueceu e acho que fez muito sentido essas mensagens de oportunidades, de investimentos, porque no final do dia, eu acho que o ser humano sempre vai precisar de energia, né? E aí a gente precisa de fato entender onde a gente enxerga, como a gente enxerga e ter pessoas próximas como você nos ajuda muito a ter atalhos, né? Pessoas de referência, pessoas de referência no mercado internacional, até atalhos e encontrar aí mais segurança em algo que é incerto, né? E por isso traz possibilidade de bons retornos. Então, com essa mensagem Maravilha. final, eu te agradeço aí, obrigado pelo teu tempo e certamente a gente vai discutir aí sobre outras oportunidades no presente e no futuro.
Com certeza, Felipe. Para mim foi um prazer estar com você de novo aqui e é sempre, para mim, também um aprendizado. Suas perguntas são sempre perguntas muito qualificadas e sai do óbvio, né? E esse lado de investimento é um grande desafio em razão das condições que o Brasil tem. O próprio perfil também do investidor. Eu imagino que você também está navegando esse mato alto, né? Abrindo um caminho não é algo consagrado no Brasil, esse mundo de investimentos, que, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, né? E essa união do investidor, né, com o industrial, com o técnico, né, isso é importantíssimo para a gente poder acelerar o desenvolvimento de tudo isso. Então, conte comigo e nessa e outras oportunidades, foi um prazer, uma satisfação. Fico muito feliz aqui de ter participado aqui. Saudações aí também aos espectadores e ouvintes que escutarão esse podcast. Excelente, Expedito. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom para você. Estamos juntos nesse momento e nos próximos, certamente. Um grande abraço e obrigado novamente. Valeu, meu amigo.